nosso tema agora é o poder familiar. E vamos começar justamente com uma discussão sobre a nomenclatura que deve ser utilizada. O Código Civil de 1916 usava a expressão pátrio-poder. Na verdade, essa expressão é muito tradicional, ela remonta ao direito romano. O Código de 2002 usou a expressão poder familiar, que inclusive aparece também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns autores contemporâneos, como por exemplo Gustavo Tepedini, Ana Carolina Brochado, Felipe Quintela, o Anderson Schreiber e muitos outros, sugerem a utilização da expressão autoridade parental. No entanto, como trata-se de uma nomenclatura utilizada na lei, no Código Civil e no Estatuto, eu prefiro continuar usando poder familiar. Bom, pátrio-poder é uma expressão que foi criticada porque sugeria que o pai, o genitor do sexo masculino, fosse o único detentor dessa faculdade. Porque pátrio poderia ter uma leitura mais estrita e se referir ao pai. E, de fato, historicamente, o poder familiar coube prioritariamente ao pai. Então, poder familiar vem para substituir isso. Quem pretende usar autoridade parental faz duas críticas à expressão poder familiar. Uma é que o poder não é exatamente familiar, porque ele não é da família toda, ele é apenas dos pais. E a outra é que a autoridade revelaria melhor a natureza desse feixe de direitos e deveres do que a expressão poder. Então ficam aí essas possibilidades de nomenclatura à escolha dos interessados. Eu vou usar poder familiar mais frequentemente. E o que é, então, esse poder familiar? É o conjunto de direitos e deveres que os pais têm sobre a pessoa e sobre os bens do filho, para que, exercendo esse conjunto de direitos e deveres, possam educar, cuidar e criar os filhos. É uma espécie de ministério, de munus, de missão que o direito reconhece aos pais para que eles contribuam para o desenvolvimento da personalidade dos seus filhos. Já fica muito óbvio que o poder familiar tem que ser exercido no interesse, dos filhos. E aí vale também lembrar do princípio do melhor interesse da criança, que é um princípio que organiza aqui também essa matéria. Qual é a abrangência da ideia de poder familiar? A Constituição da República, no artigo 229, define essa abrangência. Ela diz que o poder familiar abrange as características de assistir, criar e educar. Já o Estatuto diz que o poder familiar abrange os deveres de sustentar, guardar e educar. E o Código Civil, por sua vez, tem uma lista muito mais pormenorizada desses deveres que são atribuídos aos pais em relação aos filhos. O poder familiar tem algumas características que precisam ser indicadas. A primeira é que ele não depende do tipo de relação que os pais têm entre si, porque trata-se de um conjunto de deveres e direitos que cada pai tem em relação ao filho. E nada tem a ver, portanto, ou não tem a ver necessariamente ou prioritariamente com a relação dos pais entre si. Haverá algumas consequências se os pais, por exemplo, casados se divorciam, mas não há modificação no que se refere ao que acontece entre um pai e o seu filho. Então a relação entre ambos os pais não é determinante para a constituição e para o exercício do poder familiar. A segunda característica é que o poder familiar é irrenunciável. Então, os detentores dessa faculdade não podem voluntariamente se dispensar do exercício dessas características, desses deveres. É impossível, então, haver a renúncia do poder familiar. Como também não se pode fazer transferência. O poder familiar é intransmissível. Os pais podem nomear um tutor que poderá ter o dever de cuidar da criança, mas isso não é transferir poder familiar, porque o poder familiar é intransmissível. Ele só cabe aos pais. E também é imprescritível, no sentido de que a inércia dos pais
por mais prolongada que seja, e ainda que seja voluntária, ela não implica automaticamente na perda ou na extinção do poder familiar. Os pais podem recobrá-lo a qualquer tempo, porque ele não prescreve, ele não se extingue pelo decurso do tempo. Bom, e o poder familiar, ele se forma justamente quando se forma a filiação. No mesmo instante em que se cria o vínculo paterno-filial, cria-se também, ou nasce para os pais, esse conjunto de deveres e direitos. E o poder familiar se extingue com a morte, ou do pai ou do filho, se extingue com a maioridade, porque o poder familiar é só para cuidado dos filhos menores de idade, se extingue também com a emancipação. E há hipóteses de extinção do poder familiar que decorrem de uma sentença, de um procedimento judicial. Por exemplo, na adoção, extingue-se o poder familiar no caso da família de origem. E também nas hipóteses em que há perda do poder familiar. Então, a extinção do poder familiar pode se dar de modo automático nas hipóteses de morte, maioridade e emancipação, ou pode vir de uma sentença judicial. Por outro lado, o poder familiar também pode ter o seu exercício suspenso. Quando os pais praticam alguns abusos em relação aos filhos, é possível e é necessário que o juiz suspenda o exercício do poder familiar por algum tempo, para que se possa permitir um reajuste, uma reorganização daquela família. Mas se esses abusos são reiterados, ou se alguns atos mais graves, como castigos imoderados, práticas de atos contrários à moral, prática de bons costumes, prática de certos crimes definidos ou descritos lá no Código Civil, o poder familiar pode ser perdido pelos pais, por sentença judicial. Uma sentença pode declarar a perda do poder familiar. Então, essa é a dinâmica do poder familiar. Ele nasce junto com a relação paterno-filial e ele pode se extinguir por esses mecanismos que eu acabei de indicar. Há um tema que é um pouco mais complexo e merece ser analisado com calma, que é a relação entre poder familiar e guarda. Porque guarda é, em termos mais corretos, o poder-dever que os pais têm de manter os filhos consigo, de ter os filhos em sua companhia. Essa é a característica da guarda. E claro, quando os pais formam um casal, ambos exercem a guarda naturalmente, eles têm os filhos consigo, eles têm os filhos em sua companhia. No entanto, quando os pais não formam um casal, ou quando por alguma razão o casamento ou a união estável se dissolve, é preciso decidir algo sobre guarda. É preciso dizer alguma coisa sobre quem vai ter os filhos consigo, ou quem vai exercer a guarda. E aí é que surgem algumas confusões e algumas polêmicas, mas com uma boa compreensão do conceito de guarda, a gente consegue superá-las. O Código Civil e o Estatuto da Criança dizem que o divórcio dos pais ou a dissolução da união estável não altera o poder familiar. Então, ambos os pais, seja qual for a decisão que será tomada em relação às crianças, em relação à guarda das crianças, eles mantêm o poder familiar. Eles, portanto, continuam tendo o direito e o dever de cuidar da criação, da educação, do sustento, da direção dessas crianças. Isso não muda. O que vai mudar é o poder de ter a criança consigo, porque esse é o conteúdo da guarda. Então é possível que se estipule uma guarda compartilhada, e nessa hipótese ambos os pais terão essa faculdade de ter o filho consigo, ou uma guarda unilateral, em que apenas um dos pais será o guardião e o outro pai terá o seu direito de convivência com o filho regulado. No entanto, quando a gente fala em guarda compartilhada, fica um pouco estranho, não é, dizer que ambos os pais têm o direito de ter o filho consigo, porque aí a gente não sabe exatamente como organizar a questão
da sede, da moradia, né, da residência das crianças. E é isso efetivamente que tem que ficar disciplinado na hipótese de guarda compartilhada. É preciso que, além da decisão estipular que a guarda será compartilhada, é preciso que ela descreva também como ficará a moradia dos filhos, né? Se eles terão a sua moradia localizada na residência de um pai ou do outro, ou se eles poderão alternar períodos residindo na casa de um, residindo na casa do outro, já que ambos os pais são guardiões e têm a faculdade de ter o filho consigo. Inclusive, a lei também prevê que deve haver um certo equilíbrio, não uma igualdade matemática, mas um certo equilíbrio no tempo que os pais têm para conviver com os seus filhos. Então, poder familiar abrange guarda, mas a guarda tem esse caráter muito específico, muito peculiar, que é o poder de ter os filhos consigo. E nas hipóteses de divórcio e de solução de união estável, é preciso dar um encaminhamento, uma disciplina. O Código Civil, hoje, determina que a guarda será compartilhada como regra. E só não será compartilhada quando um dos pais não quiser ter os filhos consigo. Em todas as outras hipóteses, há uma determinação legal, o que está cercado, evidentemente, de boas intenções, para implicar ambos os pais na criação dos filhos, mas pode gerar problemas, porque a guarda compartilhada só funciona bem quando há uma possibilidade de diálogo entre os pais, quando há alguma possibilidade de compartilhar esse projeto parental. Daí que também seja interessante estimular os pais, nesses momentos de ruptura, a pensar no projeto parental, a não deixar que os conflitos de conjugalidade interfiram tão fortemente na criação dos filhos, e talvez até convidando profissionais de saúde mental, psicólogos, possam elaborar um projeto de cuidados parentais que pode orientá-los depois nessa tarefa, nessa missão que eles continuarão tendo por toda a vida, ou até a maioridade dos seus filhos, de modo mais intenso. Então eram essas as ideias que eu queria discutir sobre o tema do poder familiar.